A garça é um animal muito comum no território brasileiro, né? E ela veio trazer, né, amor e compaixão. E essa Tomásia, nos registros de José Issa, disse que o dia 2 de abril de 1910 foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças, bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. E uma delas, Chico Xavier, pousou na cidade de Pedro Leopoldo, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós com os pés no chão. O Chico nos fazia sentir igual a ele. Eu acho que o Chico despertava em nós o que nós tínhamos de melhor. Neste instante, Chico Xavier, para felicitar amar sem esperar ser amado, amar sempre. Ele nasceu aqui nessa casa, aqui nesse terreno. Era uma casinha muito pobre, que pela escritura ele descobre que a mãezinha dele é que tinha comprado o imóvel com dinheiro de lavação de roupa. Nós tivemos a ideia de fazer a réplica da casa onde Chico nasceu e as pessoas chegam aqui e sentem como se realmente estivessem na frente da casa do Chico, porque a gente conseguiu achar janelinhas em construções daqui de Pedro Leopoldo dessa mesma época. Então, o mourão, as janelinhas, são realmente não da casa que foi dele, mas da mesma época. Dona Maria de São João de Deus, o nome de registro, tem o São. Maria de São João de Deus. Sabe por quê? Ela nasceu indigente na cidade de Santa Luzia do Rio das Velhas, hoje cidade de Santa Luzia, num hospital chamado Hospital de São João de Deus. Da mesma forma que Chico sempre teve esse carinho, esse amor pela memória de Maria de Deus, com minha mãe não era diferente. Era raríssimo o dia que minha mãe não falava em Maria de Deus, da falta que ela fez, da pessoa especial que ela era. Mesmo quando Maria de Deus desencarnou, Chico tinha 5, mamãe tinha 7. Eu tive uma tristeza muito grande, mas muito grande mesmo, porque te leva aquele choque, né? Que é aquela esperança de ver a mãe da gente de pé, né? Depois da morte de Maria de Deus, os filhos foram espalhados e ele foi entregue à madrinha, que era uma pessoa mentalmente desequilibrada. Ela não gostava do menino, né? Mas ela tinha uns hábitos estranhos, como dizia o Chico, né? E ela espetava garfos embaixo da camisola. O menino vivia de camisolão. Ela espetava garfos na barriga dele. Durante todo esse período dessa provação, foi aí que Chico começou a ver o espírito de Maria de Deus. E começou de uma maneira muito dura, porque ele nasceu numa família católica, no interior de Minas. Então, para aquela família católica, aquelas visões só podiam ser loucura. Considero ainda a maior emoção de minha vida o reencontro com minha mãe, desencarnada meses antes. Depois de alguns meses do falecimento de minha mãe,
isto é, da desencarnação dela, ela me apareceu e conversava comigo naturalmente, sem qualquer estranheza de minha parte, porque então em meu cérebro infantil não havia qualquer antagonismo em matéria de religião ou de filosofia no campo do relacionamento humano. Essa foi a maior emoção da minha vida. Ela vinha consolá-lo e falar com ele que ela ia pedir a Deus para enviar um anjo bom para socorrê-lo. E aí veio Cidália. Ela acolheu a condição que ela colocou para meu avô, para o casamento, foi retornar com todos os filhos de Maria João de Deus para o lar. A nossa vida, de princípio, a gente estranha, depois parece que Deus ajuda tanto, né? E nós brincava carnaval, a família Xavier dançava na rua, era assim, era a família alegre. A memória mais antiga que eu tenho do Chico foi quando ele ia para a escola. Em tudo quanto ele ia fazer na escola, ele era sempre o primeiro. Isso dava uma certa implicância lá entre os alunos e tudo. Ele sempre sobressaía, porque parece que Chico nasceu sabendo tudo. Ele captava com maior facilidade todos os espíritos que desejassem. Ele também, na hora que iria fazer a eleição dele, claro que aqueles espíritos amigos vinham para ajudá-lo. Só que ele nunca demonstrava esse conhecimento, que não queria se distinguir de forma superior para com os outros. Eu não me lembro bem a idade exata, mas era menos de 10 anos. Ele trabalhava como entregador de compras para ter algum recurso. Eles eram muito pobres. E quando ele ganhava as moedinhas, Cidália disse para ele: nós vamos pegar uma latinha e vamos colocar as moedas nessa latinha. E só vamos abrir no Natal. Só que o vizinho deles ia fazer uma cirurgia e ele também era muito pobre. E ela disse: Chico, nós vamos dar essas moedas para seu Antônio, porque ele vai fazer uma cirurgia. Depois a gente começa a juntar tudo outra vez para o outro Natal. Sempre que meu pai se referia a Cidália, era com um respeito que eu não me esqueço. Ele sempre falava: pessoa muito boa. Até o tom de voz de meu pai era respeitoso. Uma das expressões que nos fazem, que nos encantam, que nos levam às lágrimas, o Chico diz assim para Cidália: ah, Cidalinha, a minha vida foi um curso permanente de despedidas. Aí nós concluímos, desde os 5 anos ele começa a despedir. E as pessoas foram vindo, partindo, e ele prosseguindo. Até o momento da sua desencarnação, ele viu muitas partidas. E sofreu, mas aprendeu a lidar com as necessidades nossas do caminho. Ele era um rapaz, um menino diferente dos outros meninos todos. Ele não brincava com outras crianças, né? Ele gostava só de ajudar o pai dele a trabalhar. E meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava era um espírito de alta elevação. Ele então me aconselhou a aceitar o emprego aos 10 anos de idade
para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Como trabalhava no meio de muito algodão, o algodão afetou os meus pulmões. Fui ameaçado por uma tuberculose e então fui trabalhar no comércio. Trabalhei 6 anos no Empório, onde eu era balconista. E depois, aos 21 anos, eu me tornei funcionário do Ministério da Agricultura, tendo sido aposentado na condição de escriturário. A Fazenda Modelo era apenas uma denominação porque ela é respeitada no Brasil inteiro, mas o verdadeiro nome era Inspetoria Regional da Divisão de Fomento da Produção Animal do Ministério da Agricultura. E a repartição, além do trabalho propriamente dos animais, mantinha escritórios. E o Chico Xavier, por exemplo, trabalhava na seção do pessoal. Ele foi para a Fazenda Modelo em 1º de agosto de 1935. Era uma espécie de um posto do Ministério da Agricultura, um serviço público, onde o Chico trabalhava como escriturário. Então foi o primeiro trabalho dele com carteira assinada. Ele disse que pouco tempo depois, a essa época, as mensagens do Chico, elas estavam sendo distribuídas no Brasil inteiro, publicadas em jornais. E o Chico diz que, à época, uma autoridade eclesiástica da igreja em Minas Gerais exigiu ao Ministério da Agricultura que o Chico fosse demitido, porque o nome dele estava nas mensagens e nos livros que estavam sendo publicados. Então ele conta que o dirigente lá, o chefe dele, era uma pessoa que também gostava muito dele e, por orientação de um amigo deles em comum, que era advogado, sugeriu que Chico alterasse o nome. Então ele vai dizer que foi ao cartório e alterou o nome para Francisco de Paula Cândido. E uma grande importância disso é nós percebermos também a luta do Chico. A que ponto chegou a intolerância religiosa com o Chico? A Igreja Católica se incomodava com as coisas dele pela divulgação do espiritismo, que estava adquirindo novos adeptos. Então, com isso, houve uma espécie de animosidade contra o Chico. Até os 17 de idade, a minha luta foi realmente muito grande para encontrar uma harmonização comigo mesmo. Mas, desde 1927, eu tenho a felicidade de estar com as minhas modestas faculdades mediúnicas subordinadas aos princípios da doutrina espírita. E isso me faz muito feliz. Aos 17 anos, ele vê a irmã ser tomada por uma grande crise de insanidade. A irmã. E nada resolve aquela crise de loucura dela. Então a família católica pede ajuda a um casal espírita da cidade, o casal Perácio. E quando essa família intervém, a irmã é curada. E o Chico, nessa intervenção, é finalmente apresentado aos livros do Kardec. Ele é apresentado ao Livro dos Médiuns e ele é apresentado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir daí ele funda, isso aconteceu em maio, em junho ele funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que funcionou primeiro numa casinha ali da esquina, uma senhora que emprestava o salão, depois numa venda onde o Chico trabalhava, depois na casa do irmão do Chico e em 1948 nessa sede própria. Na sede provisória do Centro Espírita Luiz Gonzaga, o Chico psicografa as primeiras 17 páginas, que assombrou. Assinada um amigo espiritual.
Em 32, em julho de 32, o mundo é assombrado com o Parnaso de Além-Túmulo. Nessa época, então, aconteceu um reboliço total na cidade, porque ninguém acreditava em espiritismo, o povo é muito católico, e daí para cá era gente de toda parte que aparecia aqui em Leopoldo para conhecer o tal do Chico Xavier. Então, no início da mediunidade, nós temos duas figuras importantíssimas na vida do Chico, que foi o irmão dele, José Xavier. José Xavier era o coordenador das atividades. Era quem dialogava com o público, era quem recebia a imprensa e etc. Depois nós tivemos o senhor Rômulo Joviano, que era o patrão dele. E o senhor Rômulo Joviano sempre foi muito austero, foi muito firme. Inclusive, o próprio Arnaldo nos contou que, no passado, o Rômulo Joviano chegou a ser pai de uma das vidas pregressas do Chico. Olha que interessante. E depois, em 46, surge o Arnaldo. E o Arnaldo, com o seu jeito, muito firme, muito incisivo com as coisas, muito verdadeiro. O Arnaldo era um espírita com E maiúsculo. Ele não tinha muita disposição de negociar com a imperfeição, não. O que é e ponto. Então, nesse momento de 46 até 59, quando a relação foi próxima, porque depois de 59, Chico muda para Uberaba e as coisas modificaram. Houve um afastamento natural. Tem um documento importantíssimo, a transferência de Chico Xavier de Pedro Leopoldo para Uberaba. Diz assim, mais ou menos assim: o escrevente datilógrafo Francisco de Paula Cândido, pelo ato 1614 do Ministério da Agricultura, designado para trabalhar em Uberaba, Minas Gerais. Eu acredito que havia necessidade dele sair de Pedro Leopoldo, por N motivos. Eu presenciei na época, chamava Frei Boaventura, me parece. Ele sofreu muitos ataques. Foi a ocasião, o sobrinho dele deu declarações que não foram boas. A revista O Cruzeiro, eu li a reportagem na época. Uns falam que foi porque foi perseguição, uns falam que já tinha um plano, né, de ir para Uberaba, que só antecipou devido a alguns acontecimentos jornalísticos que prejudicaram a família e ele também. Mas eu acredito que o Chico não faria nada que não fosse para o benefício da sua obra, então, em andamento. Se a gente der um pulo... Tudo bem, isso. Como um grande semeador, ele semeou em Pedro Leopoldo, semeou em Uberaba e semeou em Minas Gerais e no Brasil inteiro. Então, os porquês, para nós aqui, não é importante. O importante é o homem, a obra e o que ele fez em todas as cidades. É interessante que a gente sempre nota que o Chico era o Chico onde ele estivesse. E a gente sabe também que o Chico recebia muitas pessoas de outras cidades, principalmente São Paulo. São Paulo, muitos empresários doavam, inclusive, no final do ano, para o Chico distribuía cestas básicas, cobertores. Se a gente for raciocinar, vinha pessoas de todo o Brasil. Se o Chico fosse atender a todos, era humanamente impossível. Agora, lá no Grupo Espírita da Prece, e a partir de 1 hora ele recebia toda aquela fila. Como era essa reunião no Grupo Espírita da Prece? Tinha uma mesa bem grande, onde cabia mais de 10 pessoas, que ficavam em torno da mesa. Numa das pontas da mesa, o Chico ficava ao lado de o senhor Wicker Batista, que era o presidente do Grupo Espírita da Prece. E as outras pessoas também ficavam ali ao lado, mas antes o Chico fazia uma prece, do senhor Wicker que fazia a prece, e o Chico tinha sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele geralmente abria uma lição, provavelmente através da intuição de Emmanuel, e aí ele mesmo lia. E aí depois da prece ele ia para
uma sala contígua ao grande salão, onde tinha essa mesa e vários bancos, onde as pessoas de várias regiões sentavam. E aí o Chico ia para onde ele ia receber vários papéis A4. E aí a pessoa colocava o nome e a idade, geralmente o endereço, e ele entrava, né, para esse outro local, outro cômodo, com uma fila de folhas, e aí pessoas pedindo às vezes até uma receita, porque ele recebia o receituário mediúnico de Dr. Bezerra de Menezes. E aí ele ia, então, das 6 horas para esse cômodo e voltava lá para as 2 horas da manhã, às vezes até 4 horas da manhã. Um trabalho de voluntariado, né? De doação, né? Você imagine ele saindo do centro 4, 5 horas da manhã. Depois de tantas e tantas horas psicografando, atendendo, ele levava os convidados e os amigos que estavam ali visitando, levava eles até o hotel e levava eles para tomar café na padaria. Olha o homem, o trato, a finesse, tão em falta nesses dias, né? Ele não vivia só com os desencarnados. Ele não se esquecia dos encarnados. Ele sempre estava visitando instituições de caridade. Aos sábados à tarde, ele estava sempre lá nas reuniões do abacateiro. Cerca de 500 pessoas, crianças, senhoras, pessoas pobres, necessitadas. E ali começava a reunião. Ali tinha o mundo ali, né? Às vezes era pessoa de fora do país, estava presenciando aquelas reuniões simples, em que o céu, né, era o teto. Eram como se fosse as reuniões de Jesus na época dele, na sua simplicidade. Aqui fazia o culto, né? Fazia o culto de evangelização e a distribuição de alimentos, né? As pessoas carentes que passavam, era cesta básica, pão, leite, vinha 300, 400 pessoas, mais ou menos. E quando o Chico chegava debaixo daquele abacateiro, era um silêncio, até o vento parava. As folhas secas parecia que estavam respondendo à divindade que estava chegando. E foi lá na Sombra do Abacateiro que eu fui me enfiando no meio do povo e cheguei ao lado do Chico pela primeira vez. Aí o Chico me pegou pelo braço, que eu colei nele, e ele falou assim para mim: você veio de tão longe, vamos trabalhar? Eu falei, vamos. Ele me deu uma sacola velha de pano, eu abri, tinha muito dinheiro lá dentro, mas dinheiro trocado e velho. Na época era cruzeiro, muito trocadinho. E ele falou para mim, vai fazendo notinha de dinheiro, que é para pagar a passagem das famílias voltarem para casas dela. E tinha uma fila enorme de famílias que passavam e dava mantimento. E a minha função era preparar o trocado do ônibus, entregar na mão do Chico, para o Chico entregar para as famílias. E eu fiquei horas fazendo esse serviço com o Chico. Quando terminou o trabalho, o Chico agradeceu, um cheiro enorme passou a exalar de rosas no ambiente, né? E alguns presentes falavam que era a presença do espírito de Sheila, mas eu senti um cheiro muito forte. Eu consegui carona para voltar de novo para a pensão e eu, com 15 anos, me impressionei que entrou a noite, eu tomei banho, fui jantar e em todo momento a minha mão não parava de exalar cheiro de rosa, sendo que eu manuseei dinheiro velho o dia todo. No dia seguinte eu acordo, me lavo, vou cheirar minha mão, cheirando leite de rosa. Isso foi o meu primeiro contato com o Chico e foi uma primeira experiência de trabalho que eu tive. Lá em Viseu, nós inauguramos lá o Recanto Chico Xavier, onde plantou o abacateiro
colocou-se em volta, né? E recanto Chico Xavier do abacateiro. Tem abacateiro plantado lá em Viseu, em função de Chico, né? A gente teve alguma oportunidade também de assistir algumas reuniões lá na casa de Chico Xavier, tá? Chico Xavier gostava muito de tomar café, mas também tomava chá. Ele comia frango, ele adorava Coca-Cola. Ele gostava tanto de Coca-Cola que ele apelidava até as pessoas que estavam muito perto dele de Coca-Cola. O Chico gostava de cozinhar nessa época e às vezes recebia receita, e numa das oportunidades ele preparou um bolo que o chefe, né, cozinheiro responsável de Dom Pedro II, estava ali ditando a receita. Dá para você imaginar uma coisa dessa natureza, né? Você tem um chefe de um ex-imperador te ditar a receita de um bolo. Essas eram situações também que aconteciam, né? Coisas de caráter semelhante, às vezes acontecia conosco, né? Que era simplesmente incrível, né? Porque ficava todo mundo boquiaberto com aquilo que ocorria. No almoço na casa dele, era um almoço muito simples, bem mineiro mesmo. Foi um sábado, mas tinha 8, 10, às vezes 15 pessoas. E algumas delas em torno do Chico. E depois que a gente almoçou, eu me aproximei dessa rodinha e o Chico já estava na fase de sobremesa. E alguém colocou um pêssego em calda inteiro no prato do Chico e deram com caroço, um pêssego inteiro com caroço. E deram uma colher para o Chico. E o Chico começou a perseguir o pêssego com a colher e não conseguia alcançar. E eu resolvi mentalmente fazer, eu vou pensar. Eu pensei, vou marcar um tempo. Quanto tempo o Chico leva para pegar esse pêssego? Isso já tinha uns 3 ou 4 minutos que o Chico estava perseguindo o pêssego. E eu consegui marcar em torno de 18 minutos. Ou seja, 21 minutos, 22 minutos. Depois, sem alterar nenhum movimento e conversando com as pessoas, alguém levou um garfo e conseguiu espetar aquele pêssego com caroço. O Chico conseguiu com a colher pegar um pequeno pedaço e agradeceu a pessoa que levou o garfo. E isso me marcou muito, porque 21 ou 22 minutos para perseguir um pêssego, isso é um sintoma de uma grande paciência. Eu sou sincero a vocês, em 22 minutos eu já almocei, já comi a sobremesa, estou quase jantando. Chico era uma pessoa muito alegre, ele era piadista, ele contava piada. Interessante que as pessoas não concebem isso, mas ele gostava de nos ver sorrir. Ele tinha uma coisa meio de... o nome dizia, meio de cândido, mas ele não era bobo. Chico sempre gostou de música. Ele gostava do samba da Elis Regina. Quando Elis Regina morreu, ele ficou muito sentido, escreveu uma carta para mim, sentido com a morte de Elis Regina. Ele ficou muito sentido com a morte de Carmen Miranda. Ele gostava do samba. Uma das ocasiões que nós estávamos cantando para ele, ele falou que uma das músicas preferidas era a Hailili Ailô. Eu vivo a vida cantando Hailili Ailili Ailô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Era um domingo e jogava o Corinthians. O Galo sentado no sofá, eu, o Chico e numa cadeira a Suzana. O jogo do Corinthians passando. Um jogador do lado oposto
deu uma entrada no jogador corintiano e derrubou ele. Chico levanta do sofá, repentinamente diz, desgraçado. Aí, imediatamente, ele põe a mão na boca e pede perdão a todos nós de ter dito uma frase para ele, um nome horroroso, quando ele chamou o adversário de desgraçado. Aí eu disse a ele, Chico, agora acredito que você é corintiano, se doeu. Ele tinha uma cachorra amiga dele de rua, que vinha todos os dias, às 10 horas da noite, às 22 horas da noite. Chico saía à noite com uma marmitinha que ele fazia e o pessoal começou a achar estranho. Aí foram atrás para saber o que era. Tinha um cachorro doente, nas proximidades lá. Ele, à noite, ia levar a comidinha para o cachorro. Ai, que graça. Eu amo. E as pulgas? Tá doendo as pulgas, mamãe? Tira as pulgas pra mim. Legal. Tem aquela história das formigas, dos besouros, onde existiam lá algumas formiguinhas no Centro Espírita Luiz de Gonzaga e elas estavam se deliciando com o sopão fraterno. E a turma queria já utilizar o veneno para espantar ou matar aquelas formigas. E Chico então começou a conversar com aquelas formigas. Até que depois de alguns dias as formigas foram embora. E dizem até que Chico direcionou para onde elas deveriam ir. Conversou com elas, olha ali, pertinho, tem um terreno com gramado, que vocês podem ir para lá e aproveitar. E elas foram para lá, não precisaram ser exterminadas. Chico sempre foi um apaixonado pelos animais. Eu nunca vi ninguém ter um carinho tão grande pelos animais como ele tinha. E eu lembro que ele tinha uma cadelinha que ficava em Pedro Leopoldo. E o Chico, toda vez que ia para Leopoldo, ficava uma semana em Pedro Leopoldo, e quando ele ia embora, ele deixava uma camisa dele com a cachorra, com a Kika, porque ele usava, antes de ir embora, ele usava 2, 3 dias aquela camisa para impregnar bastante com o cheiro dele, e ele deixava para que a cachorra fosse desapegando dele. Então a cachorra ficava agarrada com a camisa, e com o tempo, claro, a memória daquele animal ia se perdendo, que o Chico já tinha ido embora, mas se perdia junto com o cheiro da camisa. Então aquela cachorrinha sentia menos. E eu lembro quando essa cachorra morreu, o Chico saiu de Uberaba, foi até Pedro Leopoldo, aonde ela foi enterrada, colocou flores, vamos chamar assim, naquele túmulo, e disse assim, agora ela se libertou, agora ela está em paz. Mas é uma criança, desde quando ela era pequena que ela chegou aqui, que ela me beija. Ele é bonito e triste. Mas olha que beleza. A sua noção de respeito à vida era tão grande que ele, a caminho da Fazenda Modelo, muitas vezes se deparava com um animal aqui, um animal ali, e ele tinha um respeito profundo a isso. E confesso que nos chamou a atenção. Ajudou ao mundo científico, estou falando da Universidade Federal de Minas Gerais, as pessoas que pararam para prestar atenção neste comportamento, de alguma forma foram sensibilizadas. Não por uma questão de serem espíritas ou não, mas por procurarem, com a sua religiosidade que era despertada nesse momento, reconhecer a grandeza de um ser que respeitava essas diferentes formas de vida entre nós. Eu acho que o Chico, na verdade, assim, de humano ele tinha muito pouco. Eu acho que o Chico de humano ele tinha muito pouco. O Chico era todo espírito. A ligação dele com o plano espiritual era algo tão extraordinário. Você vê, o Chico ele já não podia, no fim, ele não podia mais falar em Jesus, que ele só chorava. Era falar em Jesus e chorar. Então a ligação do Chico com Jesus, algo assim que, sabe, ultrapassa os limites do nosso entendimento. Eu cresci ouvindo meu tio falar que onde houvesse Jesus, ali era um caminho para se seguir. Não interessava, né? Se fosse Jesus, se fosse de fato algo que nos remetesse a Jesus, aquele era um local ou um caminho ou um lugar que a gente poderia ir, que a gente podia estar participando onde houvesse isso. Então, aí você vê o Chico médio, que é capaz de penetrar na interior da pessoa. Você vê o Chico cidadão, amigo, irmão, fraterno, que abraça a pessoa
As pessoas beijavam a mão, ele beijava a mão da pessoa também, todos eram assim, né? O Chico, o psicógrafo lá, que o doutor Bezerra ficava até tarde, e outros médicos receitando. O Chico que chamava a pessoa num canto. Alguma coisa ele não falava na frente de todos, ele chamava num canto, falava baixinho, respeitava a intimidade. Ele falava, eu não posso afrontar o povo. Às vezes ele passava até perfume na peruca para ficar igual. Se você for lá no quarto dele, você vai ver. Então, ele falava assim, que eu pareço um palhaço, né? Mas eu não posso afrontar os corações que vêm me visitar. Então, ele tinha aquela certa vaidade mesmo, um terno, às vezes, mais ou menos igual da época, né? E quando ele ia para os eventos principais, aí ele pedia para alguém arrumá-lo, né? Esses ternos ficavam em casa, especialmente para os movimentos que ele tinha aqui. Pinga-fogo, reuniões, lugares que ele precisava ir, de diferente maneira que ele se vestia em Uberaba. O Chico teve a ousadia de enfrentar o pinga-fogo numa hora que o espiritismo era uma coisa assim, ainda mal vista por muitos. A igreja batia muito no espiritismo. Eu digo a igreja, alguns membros da igreja, né? E ele foi para o pinga-fogo, que era um programa pequeno inicialmente, depois ficou foi repetido, depois teve um segundo, né? Estamos recebendo esta noite no Pinga Fogo o maior e o mais discutido médium brasileiro deste século. Aí está ele, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Quantos livros o senhor psicografou? De que autores? Eu perguntaria a você se você leu todos esses autores, se você tem conhecimento da obra de todos eles. Existe realmente essa distinção de planos na vida espiritual? O homem conquistou o espaço antes ou depois do tempo previsto? O que o espiritismo no Brasil tem feito ou por acaso prega o conformismo na vida material? O senhor citou 400 autores? Ou o senhor escreveu a maneira de 400 autores, como escreveu como Humberto de Campos, como Guerra Junqueiro, como Antero do Quental, como Augusto dos Anjos? Como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? O espiritismo não prega o conformismo. Conquanto precisamos todos do dinheiro, se pensássemos em trabalharmos todos e em organizar as questões do trabalho com o aproveitamento das nossas energias integrais, então cremos que o problema seria quase que imediatamente resolvido. O Chico, ele sempre trabalhou muito e ele, mesmo muito doente, né, porque ele sofria com catarata desde jovem, depois, né, quando ele estava mais velho, ele teve angina, muitas crises de angina, várias crises de pneumonia e mesmo assim, muito doente, ele fazia questão de atender as pessoas que o procuravam lá no Grupo Espírita da Prece em Uberaba. Tamanha era a disciplina que às vezes ele escrevia até na barriga quando ele estava doente. Ele às vezes estava no meio do atendimento com dor muito forte, precordial. Ele falava para a pessoa, dá licença um pouquinho, ele ia no quartinho, punha um isordil sublingual, né, um remédio que o Dr. Eurípides Tahan receitava para ele. E aí, depois disso, ele voltava como se ninguém sabia que ele estava com dor. Posso estar muito doente, porque estou em tratamento de uma labirintite muito difícil. Mas, intimamente, eu me sinto como se tivesse 20 anos. E uma doença que eu falo assim, você pode me trazer quedas de machucar, mas você machuca seu corpo. Por dentro eu estou feliz, mas isso até é muito melhor. E aí o Chico sofreu uma piora grande, né, de saúde, depois de mais uma crise de pneumonia, teve de ser internado, ficou hospitalizado e todos ficaram muito preocupados.
Nós éramos as encarregadas de trazer e levar roupa no hospital. Quando eu chegava com o pijama e as roupas para lavar, eu tinha pena de colocá-lo na água, porque elas perfumavam a rosa. Elas eram perfumadas pelos espíritos. Eles permaneciam no quarto de Chico. Junho de 2001. Chico está internado com pneumonia. O estado dele é muito grave. No 5º dia de internação, durante uma filmagem, um ponto luminoso passa em alta velocidade diante da lente. Na hora em que esta filmagem foi feita, o estado de saúde de Chico Xavier se alterou. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Minha mãe. Foi o Emmanuel também? Não demorou. Não demorou, não. O que ele falou pro senhor? Que eu tivesse paciência. O grupo, então, se colocou em torno da cama dele. Eu fiz a prece, nós todos estendemos a mão, aplicamos o passe. Quando nós chegamos em casa, o doutor Eurípides, o médico, ligou para a Donda e disse assim: o Chico vai sair amanhã. Eu falei, mas como vai sair amanhã? Ele estava em coma. Vocês vêm cedo para o hospital para recebê-lo na porta do hospital. Eu não acreditava. Quando ele sai do hospital, o Chico volta, ele fica um pouco em repouso em casa, mas ele logo depois, ele volta para o centro, para o Grupo Espírita da Prece, e volta a psicografar em outro ritmo, sim, ele reduz a quantidade de mensagens e tudo, mas ele volta a psicografar e atender as famílias em sofrimento. Certa vez eu fui estava dentro da casa dele, e ele estava saindo, ele estava com a mão assim, tentando se esforçar para levantar. Ele ia fazer o atendimento no Grupo Espírita da Prece. E eu, como médico, já era médico naquela época, eu olhei assim e falei assim, meu Deus, quando a gente vê um paciente assim, a gente manda descansar em casa. E ele estava indo para trabalhar na doutrina espírita. Tamanha dedicação de Chico Xavier. Ele estava tão debilitado fisicamente que eu confesso a você que eu fiquei constrangido no primeiro momento, porque uma pessoa segurava a cabeça dele, uma outra pessoa segurava a mão. E as pessoas fotografando com flash, e eu fiquei assim me sentindo, eu falei, meu Deus do céu, este homem com tanta debilidade, com tanta fraqueza, com tanta doença, ele está aqui e sorrindo. Ele sorria para as pessoas. Cada flash, que aquilo devia machucar muito os olhos dele, ele sorria. Às 8 da noite, Chico Xavier chega ao centro espírita. O trânsito para. Ruas e calçadas próximas ficam cheias de fãs. O médium tem dificuldades para caminhar. Mesmo assim, faz questão de cumprimentar os admiradores. Consta que um dia antes da desencarnação do Chico, ele fez questão de passar por todos os trabalhos que ele desenvolvia. E no sábado à noite, no Grupo Espírita da Prece, quando ele estava indo embora, ele parou na porta, voltou-se para o público e disse: eu já fiz a minha parte, agora é com vocês. O Chico Xavier, ele vivia dizendo aos amigos mais íntimos, à família, que ele iria embora num dia em que o Brasil inteiro estivesse muito feliz. Ele não queria que ninguém estivesse triste no dia da partida dele. Tem uma senhora que até hoje ela vive lá na casa do Chico, e ela diz, olha, ontem à noite ele estava assim um tanto desligado. Eu tive a impressão que ele estava querendo levitar a manifestação dela. Então ele chegou, tinha o hábito de fazer uma prece antes de dormir. Eu tinha preparado, ela dizendo, eu tive preparado um caldo como ele gostava. Ele abriu uma página, fez a leitura, fez uma prece. E eu tenho a impressão que ele fez uma prece já fora do corpo. A impressão que me passou.
porque havia um quê de levitação no ar, um quê de perfume diferente, um quê de beleza que transcendia o Chico que eu conhecia, dizia ela. Mas naquela hora, então, ele terminou o caldo, fez a prece, olhou para cada um de nós como se quisesse olhar dentro do coração e disse, eu vou embora. E foi. Deitou e foi embora. Eu cheguei em casa, eu ouvi que o telefone chamava. E era a Donda, prepara para voltar. Porque o nosso querido Chico foi embora. Naquele dia, o Brasil se tornou pentacampeão na Copa do Mundo. E naquele dia, o Chico Xavier partiu. O coração dele parou de bater. Num dia cheio de alegrias, uma nota triste. Morreu há pouco em casa, em Uberaba, Minas, o médium Chico Xavier. Ele tinha 92 anos. Ele sentiu dores no peito hoje de manhã. Primeiro dia do sepultamento, melhor, do tratamento do velório do Chico. O segunda-feira, o dia inteiro, e o sepultamento marcou-se para terça-feira, às 4 da tarde. Muita gente, lá no Centro Espírita da Prece, muitíssimas pessoas. E os bombeiros falaram em 3.000 pessoas numa fila que parecia não acabar nunca, né? Muitas pessoas de todas as religiões. E as pessoas chegando, e os bombeiros orientantes, chegavam ao ônibus e de repente, faltava 15 minutos, 20 minutos, chegou o carro do bombeiro. Como é habitual nesses casos, né? Coloca o carro o velório, o caixão, a urna, naquele espaço lá de cima, e as pessoas vão acompanhando. Naquele momento, as pessoas pediram para não colocar. Agradeceu o bombeiro e pediu, será que o carro poderia deixar a gente carregar um pouco? Eles vão acompanhando, se a gente cansar, a gente coloca em cima. Mas se não, deixa a gente carregar um pouco. Mas me chamou a atenção a senhora, muito pobre, era uma pessoa, gente muito humilde. Então ela tocou no braço de alguém lá, que devia ser um dos dirigentes lá do Centro Espírita. E ela disse, você me deixa pegar 1 minuto? Todo mundo abriu a mão, ela segurou ali, não conseguiu mais do que 2 ou 3 minutos. E ela, ô Chico, meu irmão, Deus abençoe, Chico. Eu chorei. Como não chorar, né? Fico imaginando o que aconteceu quando Chico Xavier desencarnou. Imagina a festa no espaço, né? Porque realmente, quem é que deu a mensagem mais clara de Jesus para a Terra do que Chico Xavier? Começou a descer a urna, aí eu vi Chico chegar. Aí já estava escuro, né? A prefeitura colocou as gambiarras, e eu vi Chico chegar, e ao lado dele, Maria João de Deus, a sua mãe. E junto dela, Cidália Batista, sua segunda mãe. Nós sabemos que Chico ficou órfão 2 vezes, aos 5 e aos 9 anos. Então eu vi que ele ajoelhou em lágrimas, de emoção, de gratidão. Eu estou agradecendo a Deus, dizia ele. Parece que ele queria deixar registrado em alguma coisa no éter, agradecer a Deus a oportunidade da missão. E agradecer ao corpo a oportunidade do trabalho. Naquela hora chegou Emmanuel. Emmanuel é uma figura imponente, né? Não é apenas a grandeza do Emmanuel, né? Um homem extraordinário, né? Quando eu digo homem é o espírito, naturalmente, mas um nível de vibração e de respeito que ele impõe, não impõe por austeridade, mas impõe por amor, por grandeza, por sabedoria. Era uma luz espantosa, né? A festa do retorno dele, a alegria pelo cumprimento e retiro da missão, né? E a quantidade imensa de espíritos que se dobravam no momento que aquela luz passava de volta, né? De volta à sua origem, né? Então aquele homem em comum que nós aprendemos a respeitar e amar, chegou com André Luiz, os dois, e depois Sheila, e depois Maria Dolores, e depois esses espíritos todos que foram colaboradores do Chico. Naquele momento,
ele ali agradecendo a Deus, esses espíritos chegando, e quando de repente nós sentimos um quê no ar. Eu tenho impressão, não perguntei, claro, mas tenho impressão que todo mundo estava ouvindo, não precisava ser médio. Mas havia uma musicalidade, um coral, algo assim, cantando. É uma festa diferente, é uma festa de sentimento. E aí então, daquela hora que cobriu, terminou ali, colocaram os coroas de flores, de repente Emmanuel pegou no braço de Chico e começou a levitar. Nós ouvimos esse cântico, um cântico de coral, alguma coisa que eu não sei a letra e nem a música, mas era um quê que todo mundo ficava perguntando onde. Você via pela ação e reação das pessoas que todo mundo estava sentindo, estava ouvindo, queria entender de onde vinha, como vinha e por que vinha aquilo ali, né? E o cemitério parecia revolver-se. Não é revoltar-se, é revolver-se. E a prefeitura mandou um helicóptero com pétalas de rosa, que ia espalhando pelo túmulo do Chico e os demais túmulos. O helicóptero não fica parado, não ficou parado, mas eu via que as pétalas eram fluidificadas por esses seres, caía sobre túmulos, e eu via os túmulos se rasgarem. E muitos homens e mulheres presos aos ossos, alguns deles há mais de 100 anos de Joana de Anjos, foram ressurgindo naquele momento singular de beleza, de momento de retorno de Chico Xavier. Naquela hora, então, eu fui observando que Chico ia subindo e foi se formando uma escada de luz do cemitério às estrelas. Todos os espíritos que escreveram pela mão do Chico estavam ali. Imagina o nível de gratidão desses seres e o nível de grandeza desse homem que nós não aprendemos suficientemente a compreender e amar. Há uma multidão imensa de espíritos agradecidos pelo bem que ele continua fazendo. Quer dizer, essa dimensão espiritual nós não somos capazes de avaliar. Porque é um amor tão grande que o nosso amor tão pequenino não é capaz de entender, né? E isso nos deslumbra, porque, na verdade, é um privilégio nós termos, de alguma forma, convivido no Brasil, né, com uma criatura com esse padrão espiritual. É um privilégio. Não era apenas uma manifestação de gratidão. Não era só a alegria do futebol que nós ganhamos a Copa, mas era um pouco de gratidão dos céus pela presença desse homem chamado Francisco Cândido Xavier. Se você pudesse resumir numa frase a sua filosofia de vida, o que você diria? Eu diria que no mundo, a nosso ver, não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Uma poesia que meu irmão Alain Eurípides recebeu e foi publicada no Anuário Espírita. Dias depois, ou não sei, dias depois que o Chico Xavier foi. E ele fala em poesia, Casimiro Cunha fala em poesia através da psicografia dele, nitidamente que Jesus o acolheu, né, na hora da desencarnação. E ele estava ali, né, diante do mestre, falando assim, ó, fiz o que eu pude fazer. Fiz o meu melhor. O que eu pude fazer, né, pelo ser humano, pelas sofredoras, pelas lavadeiras, pelas pessoas em situação difícil, eu fiz o meu melhor. E continuarei fazendo. Estou ainda trabalhando. Continuarei fazendo o mesmo trabalho, mas continuarei fazendo com maior força, porque estarei sem a limitação do corpo físico. Eu acho que Chico, pela relação afetiva que ele tem, ele não abandonaria esses lugares por onde ele passou ou os que estão em atividade. Então a presença de Chico, por exemplo, tem vezes que a gente chega aqui na casa do Chico, a gente sente uma coisa diferente, né? Quando frequentava uma irmã dele, né, teve, digamos assim, comunicações mais diretas que ela nos relatava.
E nesse período de 40 anos na medicina, né, nós temos desdobramentos durante o sono, que é como se fosse a gente conversando aqui agora. Então vimos Chico Xavier trabalhando com o povo. A primeira vez que nós vimos foi no local onde ele morava. Então eu estava de fora, tinha uma multidão em fora, isso durante esse desdobramento. E tinha uma multidão fora, querendo entrar. Mas são coisas assim, íntimas, não são coisas para o movimento espírita, de instruções. Eu acho que quem desencarna mantém seus laços afetivos, né? E Chico não seria diferente, muito pelo contrário. Eu acho que ele deve estar mais próximo do que a gente imagina, né? Mas mantendo a mesma descrição que era uma característica dele. Um homem chamado amor cumpre a sua missão, fiel ao Mestre e Senhor, tem a luz no coração, carrega dentro do peito uma alegria sem par, desencarna em seu leito como um doce despertar, desperta de imediato no plano espiritual. Não precisa de artefato, é todo luz, sem igual. E harpas celestiais tocam hino encantador pro mensageiro da paz, da humildade e do amor, recebido com alegria por nosso Mestre Jesus. É também todo harmonia, envolto em santa luz. Jesus lhe diz com efusão: meu querido Chico, vem, observa a profusão de tua semeadura no bem. Foste leal servidor, teu salário é a paz, e tu, que ensinaste o amor, o terá cada vez mais. Chico, em genuflexão, prostra-se ante Jesus. O mestre lhe dá a mão, e ele reluz e reluz. E Chico, ainda ajoelhado, ao Nazareno agradece. De seu peito emocionado, emana divina prece. Mestre, não mereço tanto, tão bela recepção, e um doce e mudo pranto orvalha seu coração. Jesus lhe diz paternal: teu prêmio é merecido, guerreaste contra o mal e nunca foste vencido. Chico pede a Jesus que abençoe a humanidade, que a proteja em sua luz e lhe dê felicidade. E o que podemos dizer desse nobre benfeitor no íntimo de nosso ser? Obrigado, Chico Amor. Casimiro Cunha. Psicografia de Alain Eurípides Rezende Napo.